Oi, gente! Tudo certo com vocês? Gente, estou aqui novamente, relembrando velhos tempos nesse cenário, não é mesmo? Ai, gente, estou aproveitando a claridade aqui, entendeu? Natural que Deus me enviou para gravar esse vídeo para vocês. Gente, esse vídeo é muito importante, então já peço que vocês deixem um like, tá? Se vocês gostam desse assunto, tenho certeza que se você não entendia sobre esse assunto, neste vídeo você vai entender. Inscreva-se, vamos chegar a 700 inscritos e me siga nas redes sociais. Vamos pro vídeo! Hoje, gente, eu estarei falando aqui pra vocês sobre algo que tem muita confusão por aí, entendeu? Muita gente foi usado pelo nosso querido inimigo para distorcer a verdade das leis descritas na palavra de Deus. Então, se você não sabia, na palavra de Deus existem categorias de leis. Existem leis tchutchu, lei tchutchu, lei tchutchu, lei tchutchu. E nesse vídeo você vai entender todas as leis. Então, a primeira pergunta que você vai fazer pra mim é: Thaísa, quais as leis que se encontram na Bíblia? Já que você tá falando aí que existe lei, me mostre quais são essas leis. Em Êxodo, no capítulo 21 e no capítulo 22, vocês encontram as primeiras leis, chamadas leis civis. Essas leis, elas funcionavam para reger o povo de Israel, para proteger sua nação. Em Levítico, do capítulo 1 ao 4, nós encontramos as leis cerimoniais. São as leis que envolviam os sacrifícios que eram feitos antigamente. Eram leis específicas sobre o santuário. Em Levítico 11, nós encontramos as leis de saúde que Deus fez para a felicidade e o bem-estar do ser humano. Em Êxodo 20, do verso 3 ao 17, nós encontramos as leis morais. Ô Mila, por favor. As leis que expressam o caráter de Deus. Conhecida por todos nós como os 10 mandamentos, as 10 palavras, as 10 leis. E lembrando que essas leis morais foram escritas pelo dedo de Deus lá na pedra, quando Moisés subiu ao monte. Então essas são as leis que existem na Bíblia. E aí você se pergunta, tá, Thaísa, sobre a lei cerimonial, se ela está relacionada com o santuário, como era o santuário? Para você compreender a lei cerimonial, ok? Você encontra algumas características do santuário. Então a gente sabe que o santuário, ele era partido por duas partes. A primeira parte, o santo, e a segunda parte, o Santíssimo. Na primeira parte, que era chamado de santo, era ali onde tinha alguns componentes, né? Tinha as mesas dos pães, tinha o altar de incenso. Opa, bati no microfone. E ali o sacerdote entrava, aspergia o sangue, intercedendo pelo pecado de todo mundo. E no Santíssimo, o sumo sacerdote, ele entrava uma vez no ano. Se vocês quiserem, posso estar trazendo aqui pro canal um vídeo falando somente sobre o santuário, gente, porque tem muita coisa a ser dita. Aí, a gente chega no que da questão? Thaís, entendi que tem todas essas leis, entendi que a lei cerimonial se trata ali do sacrifício, do santuário. Porém, muita gente distorce, muita gente diz que a partir ali da morte de Jesus, uma dessas leis, todas essas leis, metade dessas leis, foram abolidas. Então esse estudo ele é muito importante porque a gente chega no quê da questão. Então, primeiramente, a gente se pergunta, Thaísa, com a morte de Cristo, o que ocorreu com a lei cerimonial? Na verdade, gente, eu te respondo porque eu tô sendo aqui uma intermediária, mas vocês sabem que a resposta vocês encontram na Bíblia. Tá? Pega aí sua Bíblia, acompanha comigo. E a partir dessas passagens você consegue perceber o que ocorreu com a lei cerimonial a partir ali da morte de Cristo. Então, a partir da morte de Cristo, gente, a lei cerimonial, que tinha a ver com o santuário, você ir lá matar o cordeirinho em prol dos pecados que você cometeu ali, para seus pecados serem perdoados, tudo mais, né? Essa lei, ela não continuou em vigor. Ela foi uma lei cancelada, mas não significa que ela foi uma lei que nunca existiu. Então, foi uma lei que existiu sim,
foi uma lei que foi cancelada pela morte de Cristo, sim, e tem todo um sentido. Por quê? Porque você ia lá, levava pro sacerdote o cordeirinho, também tinha como levar outros animais, talvez se tivesse uma condição um pouco mais inferior, você levava uma rolinha, uma pombinha e tudo mais. E aí Jesus morreu. Como a Bíblia própria representa, né, Jesus, né, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, Jesus, ao ter se entregado, ele selou aquela lei cerimonial. Ele cancelou. Não é mais necessário se fazer essa cerimônia toda, este sacrifício, porque o Cordeiro dos Cordeiros fez o sacrifício que perdoou o pecado de todos. Então essa lei foi cancelada, não precisando mais ser realizada. Mas ela existiu. Aí você se questiona, tá bom, Thaísa, Cristo morreu, a lei cerimonial foi cancelada porque ele fez aquele ato na cruz que aí pôde cancelar essa lei, mas essa lei existiu, a gente tem isso em mente. E as outras leis? E a lei moral? Lembra? A lei moral é os 10 mandamentos, escrito pelo dedo de Deus, expressa o caráter de Deus. E as leis morais? Elas foram abolidas? Vamos ver. Jesus Cristo, estou com a minha Bíblia aqui aberta, tá, gente? Diz assim: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Então o próprio Jesus declara aqui que ele não veio modificar a lei, ele não veio abolir lei. Quando a gente fala de lei moral, tá? A lei cerimonial automaticamente seria cancelada por o Cordeiro dos Cordeiros ter se entregado. Tem todo um fundamento, tá, gente? Não é uma preferência. Ai, Jesus escolheu cancelar essa aqui e essa daqui não, porque ele quer... Não. Tem todo um fundamento, tá? Não se confundam, não permitem o inimigo distorcer esse conhecimento a vocês. Então você pergunta, tá, Thaísa, Jesus falou que ele não veio revogar a lei, ele veio cumprir. Então qual foi a atitude de Jesus para com a lei moral? Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e no seu amor permaneço. Então a atitude de Jesus para com a lei moral é: continue a guardá-la. Em nenhum momento ele disse que alguma dessas leis morais foram abolidas. Em nenhum momento ele disse que ele viria e ele alteraria um dos mandamentos ou alguns dos mandamentos. Em nenhum momento ele disse isso. Ele disse: continue a guardar a lei, continue a guardar os mandamentos, assim como eu permaneço nos mandamentos de meu Pai. Olha só, ele fala que ele também o cumpre. E ele fala de todos. Aí você se pergunta, Thaísa, mas eu aprendi que se eu tenho fé, eu anulo a minha obrigação com os 10 mandamentos. Aí eu posso cumprir só um deles, 5 deles, 3 deles já tá bom. A própria Bíblia te responde quanto a isso. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. Então, o fato de termos fé não anula o fato de termos cumprir estes mandamentos. Então, você se pergunta, tá, entendi, Thaís, eu entendi sobre a lei cerimonial, entendi sobre a lei moral. Então, concluindo, o que Jesus esperaria de seus verdadeiros seguidores? Isto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. Então Jesus, ele espera de nós que nós guardemos as suas leis, que nós cumpramos os seus preceitos, os seus estatutos, o que ele também guarda, como assim ele diz, eu também o guardo, então vocês também guardem e sigam essas leis. Os que guardarem a lei de Deus terão benefícios a serem recebidos. E nós não venhamos cumprir as leis só pelos benefícios que talvez iremos receber, não é assim que funciona. Mas Deus, ele diz que aquele que cumprir seus mandamentos receberá uma recompensa de amor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos.
são mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Então, gente, é isso. Esse vídeo aqui foi mais um resumo sobre as leis existentes na Bíblia e sobre o cancelamento da lei cerimonial e sobre o não cancelamento das leis morais. Aqui neste vídeo a gente pode compreender que sim, a lei cerimonial foi cumprida, mas por um fundamento que foi todo o plano que Cristo ele fez na cruz. E em relação às leis morais, não teve um fundamento para que as leis fossem canceladas. Na verdade, Jesus, ele afirmou como Cristo, dizendo que ele não veio para revogar a lei, mas sim para cumpri-la, e que ele quer que cumpramos as leis como ele mesmo cumpre e permanece no Pai. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não foi um vídeo assim extremamente longo e aprofundado, porque de fato, gente, não é algo difícil de se compreender. Não compreende aquele que não quer entender. Mais pra frente eu estarei trazendo outros vídeos pra vocês, outros vídeos de evangelismo, falando sobre cada uma dessas leis. Se vocês quiserem vídeo sobre o santuário, comenta aqui que eu trago. Vou trazer também vídeo sobre as leis morais, sobre as leis de saúde. Tenho certeza que vai ser benéfico e edificador para todos. Deixe o like, inscreva-se, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!